Marcos Duval vai pra Disney. Pois é. Ai, ai, ai. Essas férias ilícitas de alguns bolsonaristas, né? Que delícia viajar com passaporte que era para estar apreendido, né? Enfim. Mas tem novidade aqui. Moraes pediu bloqueio das contas do senador. E agora, hein? Como é que fica a compra do Mickey? Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no plantão do Meteoro. Marcos Duval, senador que o pessoal esquece. Eu acho que o pessoal esquece que ele foi um dos primeiros golpistas, né? Quando a gente ainda não tinha 8 de janeiro, quando a gente ainda não tinha pessoal bloqueando estrada, o Marcos Duval já estava lá junto com o Daniel Silveira, criando os planos do Cebolinha aí de não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e colocar uma escuta aqui, e daí a gente vai conversar com o Alexandre de Moraes, fazer uma reunião com ele, e daí a gente pega e grava ele falando coisas comprometedoras e usa isso para derrubar o Xandão. Cara, apareceu até prints das conversas do Marcos Duval tentando marcar a tal reunião com o Xandão. É nesse nível. Cara completamente deslocado. E vamos lá. Antes do golpe ser tão golpe. Quando o golpe ainda era golpinho. Quando o golpe ainda era golpinho, gente, Marcos Duval foi um dos primeiros. Uma vanguarda do golpe. Mas aí vocês perguntam, Marcos Duval, Val pra onde? Val pra Disney. Gente, Marcos Duval foi lá, pegou o passaporte dele que era para estar apreendido por Manaus e foi para Orlando. E aí vocês me perguntam, gente, ele sabia que ele tava errado, né? Gente, não, ele grava um vídeo ali, ó, falando que ele não fugiu do país, não, que ele tá na legalidade. Pode até dar play ali, Sophie, no vídeo dele, gente, porque, ó, o cara disse que ele não fugiu, não. Não fugiu. Não fugi, gente, eu tô na legalidade aqui, ó. Meu passaporte que era pra estar apreendido, tá nada. Tá aqui na minha mão e eu tô aqui. Bom, pessoal, senador Marcos Duval, não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção à minha filha aqui no Parque Universal Orlando. E Alexandre de Moraes recebeu 15 dias de antecedência informações de onde eu estaria, qual era o meu voo, o hotel que eu estou e até os ingressos que eu comprei. E olha que eu não respondo a nenhum processo, absolutamente nenhum. E é inconstitucional a apreensão do passaporte. Vamos lá. E aí, eu acho engraçado, tá? Porque assim, a matéria da... A gente tá vendo aqui a matéria do G1, né? Que pega o vídeo dele pra falar, olha só, gente, ele tá descumprindo ordens do STF, né? Mas aí a gente também tem uma matéria da CNN que simplesmente... A gente pode abrir a matéria da CNN, é fora de ordem mesmo, desculpa, Sophie, mas só porque... Entenda como Marcos Duval viajou aos Estados Unidos mesmo com o passaporte bloqueado. Não tem o que entender. Ele tava com o passaporte apreendido. Como é que ele vai dizer que estava na legalidade se ele tava com o passaporte apreendido? Cara, não tem o que entender, gente, não tem o que entender. Ele diz que ele não tá fugindo, claro, mas assim, ele é alvo de medidas cautelares. Ele é investigado. Ai, sério. Eu queria um dia numa cabeça dessas pra saber o que se passa ali dentro. Eu queria um dia ser o divertidamente deles. Eu não. Eu não, porque um dia pode deixar sequelas para o resto da vida, Bruna. Puta, aí você tem um belo de um ponto, hein? Ah, mas aí você tem um ponto. Vai que eu volto terraplanista, né? Não dá pra garantir, não. Ai, mas Gente, mas enfim. vamos lá, né? Porque, como vocês estão vendo, a gente tem aí também uma alta do motivo, da motivação pra deixar o país, né? A alta da motivação é ser um bom pai. Flávio Bolsonaro saiu pra Portugal porque as filhas estavam de férias. Poxa, já estava planejado, as filhas precisavam sair de férias. Marcos Duval tá sendo o quê? Tá sendo um bom pai, tá ali levando a filha dele pra Disney. Tá ali comprando um Mickey. Então a desculpa dele é que tá sendo um bom pai, gente, mas vamos lá.
Vale lembrar, o político é sim, Marcos Duval, é investigado por tentar arquitetar plano para anular a eleição presidencial de 22 e é alvo de inquérito para apurar ofensas e ataques a investigadores da PF. Ele saiu, gente, por Manaus, com o passaporte diplomático, mesmo tendo ordem de apreensão do documento, enquanto durarem as investigações da PF contra ele. Aí ele fala que ele não tá ali fugindo, né? E aí, me vem a pergunta genuína de que se ele tem uma ordem de apreensão do documento e ele saiu com o passaporte diplomático, como que ele consegue sair do país? É uma coisa que tem que ser investigada. A alfândega deixou ele sair? Os oficiais da imigração deixaram ele sair? Ele saiu por voo particular? Mesmo assim, ele tem que passar na alfândega. Como que ele consegue sair? Como Isso que ele tem que ser conseguiu sair do país? investigado. Isso tem que ser investigado, porque é possível, não estou afirmando nada, mas é possível que tenha ocorrido algum tipo de facilitação. E aí, ó, vamos lá, pra agosto do ano passado. Eu tô voltando aqui pra matéria do G1, tá? Em agosto do ano passado, o Moraes determinou a apreensão dos passaportes, inclusive o diplomático, e o bloqueio de 50 milhões da conta dele. Aí ali, ó, na época, a PF cumpriu mandados em endereços com o objetivo de apreender o passaporte. O documento não foi retido, porque estaria no gabinete do Duval em Brasília. Não estava, ou estava, mas de qualquer jeito ele saiu por Manaus com o documento. Aí, em 11 de julho, de fato, ele mandou pro STF um pedido para viajar com a família para Orlando, e no dia seguinte o Moraes negou o requerimento. Então, Duval está mentindo quando ele fala que ele mandou para Moraes que ele ia viajar? Não. Mas assim, foi negado. Segundo o ministro do STF, não existe motivo para revogar cautelares, já que a investigação do Val ainda está em curso. Gente, não, isso é lindo. É lindo. Não, eu avisei que eu ia sair. Tipo, sim, você avisou e ele falou que não podia. A resposta foi que não, meu amigo. Pelo Entendeu? amor. Pelo amor. Literalmente, Moraes, vai pra onde? Cara, Por isso é favor. assim, tipo. É muito freestyle a cabeça desse cara. É Gente, definitivamente freestyle. Definitivamente freestyle. Aí ali, ó. Moraes escreve: cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas, e não o contrário. Afinal de contas, gente, vamos lá, né? Poxa, STF, deixa que eu viajar com a minha filha. Não, né, amigão? Tu não pode viajar com a tua filha. Viaja com a tua filha pra Bonito, em Minas Gerais. Faz aí, ó, uma viagem em Noronha. Se adeque à sua medida cautelar. tem Ai, tanta sério. coisa legal pra você visitar no Brasil. Ah, quer ir pra parque de diversões? Vai pro Beto Carreiro. Vai pro Hopi Hari, sei lá. Enfim, aí a gente tem também, né, a parte 2, né? Senador Marcos Duval contraria a decisão de Moraes e viaja para o exterior. Em nota oficial, o parlamentar afirma que viajou com toda a documentação diplomática e consular regular. O que a gente já viu é uma mentira. Foi Mentira. negado o pedido dele, foi negado. Ele viajou durante o recesso parlamentar. A viagem foi noticiada pelo UOL. Ele saiu do Brasil por Manaus com o passaporte diplomático. Conseguiu sair e ele está saindo ilegalmente, porque Moraes negou o requerimento dele de sair. Não tem motivo para revogar cautelar. A investigação dele ainda está em curso. O parlamentar afirma que ele saiu podendo sair, e inclusive que o passaporte dele tá válido até julho de 2027. Bom, é claro que tá válido, porque tá na mão dele, né? Se ele tivesse entregado o passaporte, apreendido o passaporte, se tivessem apreendido o passaporte dele, não estaria válido e não estaria na mão dele, porque nem tinha que estar lá. Ai, serão, gente. Enfim, né? O desejo de viajar pra Disney. Agora o cara tá lá. Tem também aí intento de fuga, mas aí a gente vem pra matéria da CNN, né? Entenda como Marcos Duval viajou aos Estados Unidos mesmo com passaporte bloqueado. Gente, assim. E aí vocês me desculpem, colegas jornalistas, vocês me desculpem, jornalismo como um todo. A matéria vem aí e fala, né? Segundo o parlamentar, a viagem foi possível devido ao seu passaporte diplomático. Tá depois do áudio ali, ó. Tem o. Aí, depois do áudio, próximo parágrafo. Segundo o parlamentar, a viagem foi possível devido ao seu passaporte diplomático utilizado por autoridades, blá blá. Aí tá ali a declaração do senador em nota.
Daí, apesar de ter alegado que o deslocamento foi formalmente informado aos órgãos competentes, o parlamentar não explicou o motivo da viagem. O senador está em recesso e atividades só voltam 4 de agosto. Aí vem a nota. Em agosto do ano passado, a PF esteve em um endereço do Duval para prender passaportes, inclusive o diplomático. Na ocasião, não foi localizado. Em fevereiro desse ano, a primeira turma do STF rejeitou um recurso do senador e manteve o bloqueio e a entrega dos passaportes. Na época, o senador chamou atenção para o bloqueio dos seus documentos oficiais. Aí termina com outra nota do Duval, e aí a decisão do STF de manter ocorreu por suspeitas de que o parlamentar integrava um grupo que teria como objetivo intimidar polícias federais. Gente, entenda como Marcos Duval viajou aos Estados Unidos mesmo com o passaporte bloqueado? Não tem como entender. O passaporte dele está bloqueado. Ele não podia ter saído do país. Temos que entender por que ele conseguiu sair do país. E outra, o STF negou o pedido dele de sair do país, porque as medidas cautelares não têm motivo para serem revogadas. Eu acho interessante destacar uma coisa. Todo mundo que tava aí ameaçando policiais federais conseguiu escapar. Quem que eram os 3 principais aí que ficavam ameaçando o PF? Era o Oswaldo Eustáquio, que tá foragido na Espanha, Eduardo Bolsonaro, que tá foragido nos Estados Unidos, e agora o Marcos Duval. E a gente tem também o Flávio Bolsonaro, que está em Lisboa, em Europa. Não sabemos por onde, Ele, necessariamente. na verdade, ele já voltou. O Flávio já ele voltou, desculpa. Voltou. Então, assim, sério, é a festa do saindo do Brasil para ver o que acontece. E isso que eu citei só os que estavam ameaçando policiais federais, porque se for falar de outros, tem Léo Índio, tem Zambelli, tem Alan dos Santos, tá? Isso é uma coisa que eu acho um pouco complicada, Bruna, que as pessoas ficam muito, o STF não pode ficar abusando dessas medidas cautelares, porque senão vai fortalecer o discurso de perseguição, etc. Tá, qual que é a outra alternativa? Deixar todo mundo fugir? Igual tá acontecendo? Tem cautelar por um motivo. Tem apreensão de passaporte por um motivo. Tem Agora tornozeleira eles por estão na motivo. E tem prisão preventiva. Deveria ter por motivo. Enfim. Daí, mas E pra enfim, terminar? continuando. Temos contas bloqueadas. Pra terminar, a gente tem as contas bloqueadas, deixando a compra do lanchinho de Marcos Duval para sua filha no meio da Disney, gente, um pouco difícil. Vamos lá. Moraes bloqueia contas e cartões do senador Marcos Duval e da filha, diz advogado. Decisão ocorre dias após Duval descumprir uma ordem do STF ao deixar o Brasil durante recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de cautelares. Né, gente? Vai querer descumprir e vai achar que vai ficar tudo bem? Senador Marcos Duval teve contas bancárias e cartões de crédito bloqueados, segundo informou nesta sexta o advogado do parlamentar. A medida, segundo a defesa, foi imposta pelo Moraes, do STF, e atinge a filha do senador. A decisão ocorre dias depois do Duval descumprir uma ordem do STF ao deixar o Brasil durante o recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares determinadas pelo ministro. Ele é investigado por intimidação de agentes federais que apuravam a trama golpista. O parlamentar viajou para Orlando por Manaus usando passaporte diplomático apreendido, que deveria estar apreendido. Nesta sexta, já em Orlando, Marcos divulgou o vídeo em que ele aparece do lado da filha no parque temático e diz que não está fugindo. STF já tinha negado o pedido de viagem dele, tá? Vale sempre ressaltar. Marcos Duval é investigado pela PF. E ele diz que ele viajou com documentação regular porque o passaporte dele está dentro da validade. Mas a questão é que quando o passaporte dele foi emitido com aquela validade específica para 2027, não se era imaginado que o passaporte ia ser apreendido em meio a esse tempo, né? Então vamos lá. Muito fácil dizer que só porque tá na tua mão tá funcionando, né? É uma distorção real, né, Sophie? Total, O cara. É o que você espera de bolsonarista, né? Eu tava agora há pouco com a Dai falando sobre o general Mário Fernandes, que fez um plano de assassinato do presidente da República e chamou isso de pensamento digitalizado. Marcos Duval tá aí, né? Não, está na minha mão, tá dentro da validade, tá valendo. Mesmo que seja apreendido
pelo STF, né? E o pior é Como que o que STF ia botar um carimbo de que tava vencido se não achou o passaporte? aí é que tá. Aí a gente tem que pensar, ok, se não achou o passaporte, talvez devesse ter dado outra medida cautelar, quem sabe uma tornozeleira, alguma coisa assim. Mas Exatamente. eu continuo batendo na mesma tecla. Isso aí provavelmente teve facilitação de alguém para ele conseguir passar pelo aeroporto. Exatamente, tem essa questão. Ele saiu por Manaus, beleza, mas como que ele saiu do Brasil? Se o passaporte dele tá apreendido. Você bipa o passaporte da pessoa e vai estar lá, que não é pra aquela pessoa tá fazendo aquela viagem. Exato. Enfim, ficamos por aqui. Enfim, a gente sabe outra coisa também, né, Sophie? É um sistema eletrônico e eles são muito ruins em apagar rastros. Então, daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo. Vem aí. Exato. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar um tchauzinho.